Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual horário vocês vão ver esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui mais basicamente para vocês entenderem assim melhor o que a gente faz em sala de aula, né? E aí eu vou dar continuidade a partir de certo ponto naquele clone do Facebook em React que a gente está fazendo. No momento a gente está focando mais em fazer as coisas mais visuais, então a gente não está recebendo dados ainda, né? A gente só está tentando reproduzir coisas visuais, visando praticar a criação de componentes no React. E aí, antes de entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês sobre o terminal do Windows, né? Muitas das vezes vocês me veem usando o terminal. É, E aí eu percebo que existe uma certa dificuldade ali, né, de entender onde que está. E aí eu vou tentar fazer uma explicação de como que funciona mais ou menos. Eu só estou tentando encontrar aqui o terminal, porque o Windows está bugado, galera. Ó, eu aperto aqui no pesquisar e não encontra nada, né? Aí deixa eu ver se eu fui em aplicativos, talvez eu vou encontrar. Peraí, vamos ver se... É, vou ver aqui em todos. Vou ter que ir lá na letra T. Infelizmente a gente tem que lidar com as situações dessas, né? Então tá aqui o terminal. Aqui no terminal, se você digitar PWD, você vai conseguir ver exatamente aonde que você está. Então aqui, ó, C Users Emanuel é o meu usuário. É como se eu tivesse vindo aqui no explorador de arquivos, vindo aqui no disco local C, vindo aqui em usuários e vindo aqui em Emanuel. É como se eu estivesse aqui. Ali, ó, tá vendo o caminho? Quando eu cliquei aqui em cima, apareceu o caminho, ó, C Users Emanuel. Então, se eu der um ls é o comando do terminal que lista os arquivos, vai mostrar todos aqueles arquivos que eu vi ali no Windows Explorer, tá vendo? Ali, ó, Android, Asta, AWS, Azure, Cache, Codeverse, Conda, Cursor. E aí aqui vai aparecer a mesma coisa, Android, Asta, AWS, Azure, Cache, Codeverse, Conda, Cursors. Então, indica que eu tô nessa pasta. E aí, para mim, por exemplo, eu costumo, se você tiver dois HDs, por exemplo, na verdade, duas unidades de armazenamento, você pode fazer as coisas, navegar também até essas unidades de armazenamento. E aí, é só você olhar, que você pode fazer o seguinte, você pode se orientar aqui pelo Windows Explorer. Por exemplo, eu tenho um volume D aqui, né? Então aqui, ó, o meu caminho é D dois pontos barra. Então é só eu digitar aqui, ó, CD, D dois pontos barra. Aí eu vou navegar para lá. Ali, ó, viu? Eu naveguei para lá. E aí se eu der um ls, eu consigo ver tudo que eu tenho dentro desse diretório. Vai que você tem aí mais espaço nesse outro armazenamento seu, né? Se você usar um SSD. Então, você usa o PWD para saber aonde você está. E aí você pode confirmar navegando através do Explorer. Você usa o ls para listar as coisas que estão nesse diretório, né? Para você ver as coisas que estão nesse diretório. E você pode usar o cd para navegar entre diretórios. Por exemplo, eu quero voltar agora para o meu disco local C. Então, eu posso, esse aqui, ó, cd till, que aí ele vai voltar para o local padrão, que é o meu usuário ali. Dito isso, pessoal, essa coisa aqui do terminal, eu particularmente, em certas ocasiões, eu prefiro estar usando mais o terminal do que fazendo as coisas ali pelo clique. E aí, tive que pausar o vídeo aqui, fazer gravação em casa é tenso, né? Seguinte, e aí a gente vai dar continuidade aqui agora a partir do clone do Facebook. Eu quero guardar ali esse clone na área de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ls para me ver todos os arquivos e diretórios. E, normalmente, a área de trabalho é o desktop. Então, eu vou navegar até essa área de trabalho com cd desktop. Você
na sua casa, você pode fazer esses testes, né? Você pode fazendo navegação, tentando criar arquivo em algum lugar e chegar até esse lugar através do terminal. Ou você encontra algum vídeo mais didático, digamos assim, de navegação no terminal para vocês também, beleza? E aí, eu vou vir aqui. Digamos que esse daqui tenha sido o fork que eu fiz, né? Na última aula eu mostrei para vocês como faz fork, tanto que apareceu aqui para mim, ó, 8 forks, ou seja, 8 pessoas fizeram o fork do projeto. Vocês fizeram esse passo ali, né? Apertaram fork, criaram o fork, e o repositório passou a ser meio que de vocês. Então vocês podem ser que tenha exatamente o mesmo código que o meu. Como na última aula eu não consegui dar commit, você pode fazer o fork aqui sem medo e até mesmo sincronizar aí, né? Mas não tem um motivo para você fazer isso, né? Somente o fork vai ser suficiente. Depois que você fez o fork, você vai conseguir chegar nessa mesma tela, igual eu tô aqui. E aí, ao invés da gente fazer o download como zip, vamos usar o git clone, que é bem melhor, né? E aí eu vou vir aqui, ó, git clone, porque o git clone ele já vem com a pasta, ele já vem com o arquivo .git. O arquivo .git significa que alguém já deu um git init. Então ele já vai vir através do git clone, ele já vai vir com o repositório inicializado, né? E aí, normalmente o que acontece? Quando o git clone termina, ele cria um diretório no local que você tá vendo aqui, ó? O local que eu tô é esse daqui. Então, aqui no desktop, ele criou um diretório ou uma pasta, né? Você pode entender assim também, com esse nome aqui, ó, clone Facebook React. Se eu der um ls, eu devo conseguir ver esse clone Facebook. Aqui está guardado em ordem alfabética, então em algum lugar aqui eu vou conseguir encontrar, pelo menos deveria, né? Conseguir encontrar aqui, ó, clone Facebook React. A ordem alfabética aqui, na verdade, eu acho que está por... Assim, enfim, achei que estaria em ordem alfabética, mas não está não. Mas pelo menos o arquivo que eu estou procurando deve estar aqui, ó. Clone Facebook React. Vamos lá, vou voltar aqui, né? Então eu consigo dar um cd clone Facebook React e aí eu já estou dentro dessa pasta, eu der um ls, eu vou conseguir ver o conteúdo que vem nessa pasta. Então vem uma pastinha chamada pública, src, um arquivo chamado gitignore. Como que você vai saber para saber o que é pasta e o que é arquivo? Aqui, ó. O D é de diretório e A é de arquivo, pelo menos aqui, né? Eu posso até estar enganado. Vamos confirmar isso? Vamos pegar isso daqui, pegar aqui a partir da ls, tirar o recorte aqui com o ferramenta de captura. Vamos lá no chat GPT e vamos confirmar essa questão. O que indica o que é diretório e o que é arquivo é o D e o A em mode. Mode porque a coluna aqui do terminal, né? É mode, aí por isso que eu coloquei ali. Mas vamos confirmar se eu estou falando abobrinha ou se realmente é isso que indica. Isso daqui vai incluir coisas de permissões também, né? Aqui ó, no campo mode ls PowerShell, os indicadores funcionam assim. Indica que é o diretório, A indica que é um arquivo, archive. Isso aí, então é isso mesmo, pessoal. Então, para você saber o que é diretório e o que é arquivo, você pode olhar aqui em Mode. Diretório, você consegue usar um CD para poder entrar dentro dele, já arquivo você não consegue. Normalmente a gente usa o cat para ver o conteúdo do arquivo. Digamos que eu queira ver o conteúdo do gitignore, é só dar um cat e o nome do arquivo e vou mostrar tudo ali que tem dentro do arquivo. Mas o objetivo não é esse, né? Eu consegui fazer o clone do projeto, eu entrei na pasta que eu fiz o clone, e aí agora eu vou escrever code ponto, porque aí eu vou conseguir abrir o VS Code nesse diretório, já de uma vez.
E aí, eu posso aproveitar que eu estou nesse diretório, se eu der um ls, eu vou conseguir ver um package JSON aqui. Esse package JSON vai criar uma pasta, a pasta Node Modules. A pasta Node Modules é uma pastinha muito importante, porque sem ela não consegue dar o npm run dev, que vai precisar também. E aí, para criar o Node Module, você usa o npm install, né? E aí, obviamente, para usar esses comandos do npm install, você precisa ter o Node e o npm instalado na máquina de vocês. E aí, como que faz para instalar um npm e o Node? É só você acessar o site dessas ferramentas. Vamos ver? Só vir aqui, ó, Node, e é só vir aqui no Node.js. E aí você pode vir aqui, ó, aqui tem, não sei porque está em descarregar, talvez ele ache que somos espanhóis, né? Mas é aqui, ó, descarregar. E aí você pode vir aqui, ó, o Windows instalador. Aí no momento de instalar, normalmente é Next, Next, Finish. Se perguntar alguma coisa de instalar npm, fala que você quer instalar um npm também. Normalmente o npm costuma vir junto com o Node, não precisa de você fazer uma instalação à parte. Como para esse vídeo aqui não ficar muito longo, já que ele vai ficar longo, para não ficar mais longo ainda, eu não vou fazer a instalação aqui, mas posteriormente eu mostro para você como que faz a instalação. Eu dei o npm install e agora eu consigo colocar o npm run dev. E aí ele vai aparecer isso daqui. Se eu clicar segurando o Ctrl e clicar aqui nesse localhost, vai abrir ali o clone. Tá escrito clone do iFood, porque inicialmente eu iria fazer o clone do iFood. Aí eu mudei de ideia e resolvi fazer o clone do Facebook. E aqui tá aquilo que a gente pretende fazer. E aí eu vou fazer exatamente o que a gente fez na última aula, para você conseguir reproduzir aí o que foi feito. Só que antes, se eu apertar aqui, eu vou abrir uma nova guia do terminal, e aí eu vou acessar o desktop novamente através de CD, porque eu estou colocando as coisas tudo lá. E aí, como sabemos, eu posso usar o ls e eu vou ver ali, ó, que eu tenho o clone do Facebook React. E aí eu vou entrar nesse clone do Facebook React para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar alguns diretórios e alguns arquivos e depois eu vou voltar aqui para poder mostrar para vocês aquela coisa de comitar, né, que a gente fala, salvar as alterações que a gente faz em um código. E para isso acontecer, eu vou criar os componentes. Então, já tem uma pastinha chamada componentes e aqui dentro de componentes nós ficamos de criar essa área aqui, que é uma área de acesso rápido, né? E aí nós fizemos o Quick Access Items e isso daqui é um Quick Access que vai guardar esses itens. Então, eu vou criar a pasta para esses dois componentes. Por que que eu estou fazendo em pasta? Porque pode ser que posteriormente eu queira guardar alguma coisa em arquivo CSS. Então, eu vou começar com o Quick Access, que você sabe que é... Deixa eu ver se eu consigo fazer um recorte aqui. Eu não vou conseguir fazer um recorte. Espera aí, para explicar melhor o que se trata esse Quick Access. Vou vir aqui para revelar o arquivo no Explorer, né? Olha só o que eu fiz. Cliquei com o botão direito do mouse e Review no File Explorer e ele abre o arquivo no explorador de arquivo já. Eu posso clicar com o botão direito para editar com Paint, somente para mostrar para você, para relembrar do que se trata aquela área ali que estou chamando de Quick Access. Isso daqui, pessoal, isso daqui vai ser um componente que vai guardar... Calma aí. Esse daqui está em preto aqui, é o componente. E dentro desse componente, eu vou ter outros componentes que são esses aqui, ó, que nós resolvemos chamar de Quick Access Items. E aí, esses Quick Access Items, por eles terem notificação, suporte à notificação, a gente vai criar uma pastinha para eles também. Vamos voltar ali no VS Code, e aqui eu criei aqui, ó, esse diretório chamado Quick Access,
E aí eu vou começar criando o componente quickaccess.jsx. Já vou começar escrevendo ali o export default function e o nome do arquivo, que é quick access. E aí dentro eu vou passar um children. Já vou passar esse children aqui. Porque esse children, ele é necessário para que eu use esse componente igual se usa uma tag HTML. Tag HTML a gente usa assim, ó, H1 e o conteúdo do H1 a gente coloca assim, né? Ou até mesmo uma div. A gente escreve a div e aí coloca outras tags dentro da div. Aí, para esse componente Quick Access funcionar dessa mesma forma, eu consegui colocar outros componentes dentro dele, por isso que eu estou passando aqui esse children, né? Por isso que eu estou passando esse children. E aí, eu vou ter que usar esse children aqui agora, né? Se eu estou passando ele aqui, eu tenho que usar ele em algum lugar. Então, aqui, ó, return, eu já vou colocar esse camarada aqui. E aí, eu vou escrever. Vamos lá. Eu vou escrever uma regra para que esses elementos aqui eles fiquem um ao lado do outro. E existe uma propriedade do CSS chamada displayFlex, que ele coloca os itens. Por exemplo, cada tag, por exemplo, se colocasse IMG aqui, umas 5 IMGs, ele iria permitir que elas ficassem uma ao lado da outra, através dessa propriedade CSS chamada flex, né, display flex. Se eu não colocar, normalmente o navegador vai renderizar a imagem uma abaixo da outra. Mas enfim, vou escrever aqui, ó, ponto .flex e ponto .flex traço row. O VS Code, tá vendo que é o próprio Emmet Abbreviation, ele vai criar isso daqui para mim já com o nome de class name. Olha só, se eu der um Enter, olha, ele já criou ali com o nome de class name. E aí aqui dentro eu passo o children. E aí, beleza. Basicamente, esse componente está pronto agora para receber outras tags dentro dele. E essas tags, elas vão ocupar, assim, meio que ocupar o lugar desse children aqui. Então, fiz aqui o Quick Access. E aí, eu vou criar um outro componente aqui. Eu iria chamar de Quick Access Item, né? Só que pode ser que em algum outro lugar eu queira usar esse mesmo componente para renderizar algum outro ícone e que também ele vai receber notificação. Então, eu vou pensar assim num nome mais generalista. Na aula a gente pensou em um nome mais específico para essa área, mas agora eu vou trazer essa outra consideração que pode ser que a gente use em um outro lugar também, né? Então, eu vou chamar esse componente de icon, que são ícones que suportam notificação. Então, eu posso colocar icon notification, por exemplo, né? E aí eu vou criar esse componente chamado icon notification. Ou seja, ele é um componente que vai suportar notificações. Então, na aula de ontem, a gente falou que isso daqui era o Quick Access Items. E aí, hoje eu estou fazendo essa modificação para chamar esse daqui de Icon Notification. O que basicamente só mudou o nome do componente, né? Então, não precisa se assustar em relação a isso, que é somente o nome do componente que foi mudado. E aí eu vou escrever ali, ó, export default function icon notification. Por enquanto eu não vou passar nenhuma prop para esse componente. E aí eu vou colocar aqui, ó, um return.
eu posso fazer o seguinte, pessoal. Vamos colocar aqui. Não vamos inventar muita coisa, não, né? Vamos colocar aqui é, isso daqui para poder suportar vários elementos HTML. E dica conceitual: JSX é justamente o tipo de arquivo que permite eu escrever HTML, né, como se fosse HTML dentro de JavaScript. Porque isso daqui é JavaScript, tá, pessoal? Export Default Function, a gente usa Export Default justamente para poder importar isso em outro lugar depois, qualquer outro lugar. Se você quiser importar um componente em qualquer outro lugar, tem que usar o Export Default Function, né? É, Por isso que eu sempre começo escrevendo a função dessa forma aqui. Isso daqui é basicamente todo componente que a gente for escrever nas aulas vai ter isso daqui, né? Então, seria interessante você já se acostumar aí com essa escrita. Vou colocar aqui uma tag de IMG. E aí, eu vou fazer, como eu quero fazer um componente mais dinâmico, eu quero que aqui no SRC seja possível colocar qualquer tipo de ícone. E aí, já que eu quero isso, eu estou usando o recurso de props, uma props desestruturada. Eu já expliquei isso na sala, né? Então é só passar aqui, ó, o ícone. Normalmente o passo é ao contrário, né? Primeiro a gente passa a props aqui, depois coloca ela aqui. E aí, todo ícone que for passado para esse componente ícone notification, ele vai ter uma largura de, sei lá, 18 pixels. Eu posso colocar isso de forma dinâmica ou eu posso colocar isso de um pouco mais amarrado, né? Nesse primeiro momento, vamos colocar um pouco mais amarrado. E aí a gente vai falar aqui, ó, widget de 18 pixels, 18px. Isso daqui é um objeto, pessoal. Tá vendo, ó? A gente já falou de objeto na sala. Objeto, sempre que você tiver isso daqui, por exemplo, ó, chave, dois pontos, valor. Isso é um objeto em JavaScript, né? E essa chave, ela pode ser o quê? Ela pode ser o nome. Nome, aí você coloca o seu nome. Aí, se você quiser colocar uma outra chave, você pode colocar o CPF. Aí, como valor dessa chave, você coloca o seu CPF. 145, 125, 3, aham. Esse daqui é 71. Aí você pode... Tem alguma coisa errada aqui, ó. Ele estava esperando ponto e vírgula. Vamos usar esse quick fixes aqui. Não, isso aqui tá errado. Porque é chave e valor. Vamos lá no ChatGPT confirmar essa questão aqui. Impossível que seja isso. Talvez seja isso daqui, mas não é. Ou talvez seja o contrário, né? Talvez seja assim, ó. Especificamente nesse exemplo que eu estou querendo fazer. Nesse exemplo que eu estou querendo fazer, é, é assim, né? JavaScript, Object Notation. E aí, se eu quiser colocar um outro objeto, endereço, que pode ser um outro objeto contendo rua, nome da rua, bairro tal. Aí isso daqui é um objeto dentro do outro, né? Isso daqui que eu usei é uma notação chamada JSON, JavaScript Object Notation, mas o básico de objeto em JavaScript é isso daqui. Você abre chaves, passa uma determinada chave e um determinado valor, que é o que aconteceu aqui. Eu estou passando um objeto. Tanto que eu poderia simplesmente declarar uma variável aqui chamada estilo, por exemplo, e passar e passar um objeto
como valor para essa variável. Aí eu passaria o idth, o idth com 18 pixels. E aí, no lugar desse objeto aqui, eu poderia passar essa variável chamada estilo também, né? Daria para fazer isso. Eu vou deixar assim porque posteriormente pode ser que a gente queira deixar isso dinâmico, pode ser que a gente queira fazer alguma verificação, por exemplo, se chegar algum valor de prop aqui, digamos que eu tenho uma outra prop chamada, sei lá, idade, né? Isso daqui está totalmente fora do normal, do convencional, porque me falta um exemplo melhor, estou dando um exemplo generalista. Aí eu passo essa própria idade. Aí, digamos, se idade, colocaria aqui, ó, se idade for maior do que 18, menor do que 18, aí, aí, que no caso deveria ser let, porque se eu deixar com const é constante, eu não consigo alterar esse objeto depois. Aí eu deveria usar let aqui. Então, se isso daqui for uma verdade, se a idade for menor do que 18, eu poderia dizer que que o objeto estilo poderia sobrescrever o valor da variável e falar que iria receber 16 pixels, por exemplo, né? Então, por isso que é interessante armazenar ali numa variável. Eu vou deixar ali em variável por enquanto, né? E isso daqui eu vou apagar porque era só exemplo mesmo. Vou botar aqui certinho. Vou usar o Alt Shift F. O ruim do Alt Shift F é que ele coloca umas formatações não tão legais. Vou apagar isso daqui, porque eu só estava usando como exemplo. E aqui o Icon Notification. Nesse primeiro momento, pessoal, é isso daqui, né? E aí, como que a gente faz para usar esses componentes? A gente tem que chamar eles lá no main. Então, eu vou chamar ele nessa área reservada aqui, ó. E aí eu vou chamar já vou importar, né? Já vou importar de vez para não ter problema. Import Quick Access, e aí ele já autocompleta o emit do VS Code. E aí eu vou usar o Quick Access como, como a tag que abre e fecha. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: às vezes vocês querem copiar o código abrindo a chave, escrevendo div, fechando. Não precisa fazer assim. Se você já colocar o nome da tag e der Enter, o VS Code ele já cria a tag para você, tá bom? Que nem agora. Por exemplo, se eu quisesse colocar uma tag MG, eu não precisaria de abrir chave, escrever MG, escrever SRC, porque pode ser que você escreva SCR, e aí a imagem não é renderizada. E aí eu posso usar aqui o IMG e dar Enter que ele já escreve com SRC, com Alt e tudo mais, tá bom? Aqui eu já vou importe aquele ícone, né? Que é o Icon Notification. E aí eu vou colocar 5 Icons Notifications aqui, ó. Icon Notification. Aí o ruim de fazer isso é que alguns componentes que não suportam, na verdade não é que não suportam, eu poderia fazer assim. Só que isso, como é um componente que eu não prevejo que ele tenha fios dentro, prefiro usar dessa forma aqui, ó. Com uma tag que ela tem um fechamento nela mesma, igual a tag MG. Aí aqui vai ser 5 ícones, 6 na verdade. E aí eu vou passar aquela prop. Aqui, ó, essa prop ícone. Eu vou passar aqui, ó, ícone. Eu vou falar o que ela vai receber. Ela vai receber imagens de ícones. Então, eu já vou colocar essa prop, chamar essa prop, na verdade, né? Aqui eu estou chamando a propriedade. Vou chamar ela aqui, ó, para poder passar um valor em todos os 6 ícones. E aí eu já vou abrir uma chave aqui, ó. Eu vou abrir um par de chaves para poder colocar os ícones.
E aí vocês sabem que os ícones no no React, a gente passa eles como se fosse objetos também, né? Componentes, na verdade. E aí aqui no main, eu já vou passar esses ícones do Quick Access. Isso daqui é comentário, tá, pessoal? Eu não sei se vocês se recordam, mas comentário não é renderizado ali no front-end. É mais para indicar os programadores, para que eles saibam o que determinada área é, explicar algum trecho de código, né? Para isso que serve o comentário. E aí, eu vou ir lá na internet e baixar alguns ícones. Vamos vir aqui e tem o SVG Repo, né? SVG Repo. Aí eu vou baixar uma casa, contatos, um chat, tipo uma TVzinha, né? Eu vou olhar aqui para ter uma referência melhor. Então, vamos lá aqui, ó. Então vai ser uma casa, vou escrever aqui, ó. Eu posso escrever home, ou eu poderia escrever house também, né? House. E aí, deixa eu ver aqui como que tá a casinha aqui. A casinha, ali tá uma casa que não tá com contorno, mas vou pegar essa daqui, tá? E aí eu já vou salvar lá no meu projeto, né? Que tá na área de trabalho, tá no desktop. Desktop, vamos buscar aqui a área de trabalho. Clone, Facebook React, SRC, Assets. E aqui eu vou salvar como home. Aí o próximo são aqueles ícones de gente, né? Para você guardar os amigos ali, ó, tá vendo? E aí a gente pode buscar por users. Users costumam trazer alguns ícones interessantes pra gente. E aí eu vou usar esses ícones aqui. Na verdade, eu vou usar esses aqui, ó. Aí eu vou escrever aqui, ó, friends. Friends. Próximo é um chat. Então, eu vou escrever aqui, ó, chat. E aí eu poderia baixar esse chat aqui, poderia baixar esse chat aqui. Qualquer chat aí, ícone de chat vai... Não precisa ser estritamente igual, né, ao que tem lá. Eu vou baixar esse daqui. Então, vou escrever aqui, ó, chat. Esse é o nome do arquivo. E falta mais 3 agora. Um para pro Reels, Notification e uma loja. Aqui eu vou escrever. Se escrever Reels, será que ele acha alguma coisa relacionada? Mais ou menos, né? Vou escrever aqui vídeo, porque aí vai pegar uns ícones que tem mais relação. Então, eu vou pegar esse ícone aqui e eu vou salvar lá como Reels. Opa, acabei salvando como Reels, né? Mas tudo bem. E tem agora as notificações, notification. Nossa, tem pouco notification, ó. Eu, eu, eu falei mais rápido do que escrevi, né? Notification. Notification. E aí vai aparecer esses ícones de notificação aqui. Esse daqui tá bacana. Notification. Tá aqui. E, seguinte, falta mais um ícone que é esse da loja. E aí eu vou escrever Story. Olha, ó, Story. E esse ícone aqui tá bacana, né? Então eu vou baixar ele ali para poder usar lá. Vou escrever aqui, Story. Aí, voltando aqui no VS Code, aqui em Assets, vai estar todos os ícones que eu acabei de baixar. Eu poderia ser ainda mais organizado e dentro de Assets, criar uma pasta chamada ícones para guardar todos os ícones da minha aplicação dentro dessa pasta. Já que eu criei, eu vou fazer isso, né? Vou guardar todos os ícones lá. Tem
6 ícones aqui no momento, então eu vou guardar todos os 6 ícones lá. Foi 3, 6, beleza. Poderia guardar aqui, ó, esse SVG e esse menu aqui também eu poderia guardar lá, já que é o lugar destinado a ícones. Isso daqui é como se fosse uma logo do React, tá? É a logo padrão que vem do React. Beleza. Aí, galera, eu vou voltar ali no main para poder chamar todos esses ícones como componentes aqui no main. Então, eu vou escrever, ó, import. O primeiro é a casa, então eu posso escrever aqui, ó, casa. Só que o nome do meu arquivo é home, mas não tem problema. Isso daqui é como se fosse seu apelido, tá? Então, desde que você saiba o lugar onde que você salvou o arquivo, né? No caso que você fala assim, ó, eu quero importar casa from que é de onde, né? Aí eu coloco ponto barra, assets, ícones, barra, aí agora eu tenho que ver o nome do ícone, que eu chamei de home.svg. Home.svg. E aí, o próximo item, eu posso importar os contatos, né, que eu chamei de friends. Aí eu vou escrever aqui, ó, amigos, from, aí abro aspas, coloco ponto barra, assets, barra ícones, barra friends. Foi isso que eu usei lá, ó, friends.svg. E aí, eu posso chamar o import aqui para poder chamar o chat, né? Aqui, ó, chat. E perceba que eu estou colocando tudo em letra, começando com letra maiúscula, porque normalmente nomes de ícones começam com letras maiúsculas, né? Olha só, eu falando mais rápido do que eu... Tô pensando mais rápido do que eu tô falando, ó. Nome de componentes costumam começar com letras maiúsculas. E já que eu estou tratando a imagem como componente, por isso que eu estou começando a escrever cada uma dessas imagens, o apelido, pelo menos o apelido delas, com letra maiúscula. E aí aqui vai ser o chat.svg. E aí eu vou importar também tá casa, amigos, chat, tá faltando mais 3, eu não me recordo ali. Reels, notificação e loja. Eu vou chamar aqui ó, de Reels mesmo. Reels from. Eu lembro que eu salvei o nome errado, né? Então, aqui, ó, assets, ícones, e aí eu chamei de reels.svg. Agora, a notificação, eu vou chamar de notification from, abro aspas, ponto barra. Esse ponto barra significa, cadê, ó? A partir daqui, desse diretório, na verdade, a partir daqui onde está esse ícone, que é dentro de src, ele vai acessar a pasta assets, e dentro da pasta assets ele vai acessar o ícones, e ali ele vai pegar o ícone chamado notification.svg. E aí, por fim, vou importar ali a loja, né? From ponto barra assets ícones e eu salvei o ícone da loja como story.svg. Agora, pessoal, é só eu chamar cada um desses apelidos aqui, dessas imagens, aqui dentro de cada ícone. Então, ó, casa, amigos, aqui depois dos amigos em o chat, depois em Reels, depois em Notification e depois em a loja. E se a gente for olhar a aplicação no navegador, vai dar errado, né? Vamos tentar. Até já sei que está dando errado. E aí é importante a gente saber ler as mensagens de erro. Ó, ele falhou para resolver essa importação aqui. Aí ele fala onde? No header SX. Ou seja, eu sei que isso daqui é um ícone. Então tá em alguma coisa de errado
com a importação desse ícone nesse arquivo. E já que é nesse arquivo, porque ele fala aqui, ó, from, indicando que está aqui, eu vou lá no meu VS Code inspecionar esse arquivo, né? Que é o header.jsx. E aqui, ó, eu já até sei, é porque eu movi esse ícone para dentro de uma outra pasta dentro de asset chamada ícones. Então, por isso que deu esse problema. Então, algum outro lugar, eu sei que vai dar problema também, possivelmente no input, mas eu não vou antecipar, eu vou ver lá no navegador para a gente explorar junto, né? Aí aqui, ó, falha para resolver a importação desse arquivo. Aí ele fala aonde, né? Através do from, aqui ó, input search.jsx. Eu posso fazer o seguinte também, apertar Ctrl P, que o VS Code vai me permitir buscar por um arquivo. Aí eu vou digitar ó, input search.jsx e aí eu vou colocar aqui, falar o caminho correto, porque dentro de assets agora tem uma pastinha chamada ícones e foi lá que eu coloquei esse arquivo search.svg. Aí, ó, tá aqui, ó, um ao lado do outro. Aí agora nós temos que resolver essa questão do espaçamento. E aí vamos levar em consideração algumas estratégias para a gente colocar um espaçamento semelhante a esse daqui. Primeira estratégia é usar uma propriedade CSS que é usada junto à do displayFlex. E o nome dessa propriedade é justifyBetween. Deixa eu achar um material aqui na internet. displayFlex CSS, para poder falar com vocês a respeito disso, né? Aqui, ó, tem esse material aqui do Origamid, que ele é um material interessante, ele vai mostrar como que funciona as propriedades display, né? Então aqui, ó, como que funciona a propriedade display block? Ah, é colocando um item abaixo do outro. Como funciona a propriedade displayFlex? É colocando um item, eu falei ícone, eu nem lembro, mas é colocando itens uns ao lado dos outros, né? Então aqui, tá vendo? Aí quando não tem mais espaço, ele acaba pulando uma linha. Aí como que você faz para ver? Aqui, ó, display block. Aí tem essa classe aqui chamada container. E aí vai ter aqui, ó, container. E o padrão é display block mesmo, né? Então, dá para você tentar entender como que funciona a propriedade displayFlex através desse site. Tem outros guias também, ó, como o CS, o W3 Schools, tem CSS Tricks aqui, e até mesmo o próprio YouTube, tá? Então, eu recomendo que você faça uma pesquisa no YouTube para assistir um vídeo. Pesquisem no YouTube, displayFlex CSS, e ver alguns vídeos aí que eles vão falar com mais detalhes aí a respeito dessa propriedade. É para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Por quê? Eu vou aonde eu quero chegar. Eu quero mostrar para vocês o displayFlex, o Justify Content. Aqui, ó, esse align items, é isso que ele faz. Então, você pode usar align items, flex start. Aí ele vai colocar todos os itens em cima. Se você colocar flex end, coloca embaixo. Então, align content. Estou procurando aqui o justify. Dá um Ctrl F. Justify content. Aqui, ó. Vai ser essa propriedade CSS que nós vamos usar para poder espaçar os ícones. É isso aí. E aí a gente vai usar o Space Around. Olha só o que o Space Around faz. Ele coloca uma borda nas laterais, um espaço nas laterais, e espaça igualmente os itens entre si. Então vamos vir aqui. Aonde que nós queremos colocar essa propriedade? É aqui, ó. Então a gente tem que ir no componente
que trata disso daqui. A gente já conversou que o componente que trata isso daqui é o Quick Access, tá? Então vamos lá no Quick Access. Por que que é o Quick Access? Simplesmente porque é o Quick Access que está abraçando todo mundo. Se a gente vir aqui no main, ó, Quick Access, ele está abraçando todo mundo. E já que é ele que está abraçando todo mundo, é nele que a gente vai colocar essa propriedade do display flex para justificar o conteúdo, né, colocando espaço em cada um desses ícones. E aí, vamos lá, ó, Quick Access, Justify Access, e aí eu vou colocar a propriedade chamada Justify traço, eu disse que iríamos usar o around, né? Beleza, coloquei dessa forma aqui. Vai dar errado, não vai surtir efeito porque eu coloquei uma classe que ainda não existe. Se eu vim aqui, ó, no navegador, não mudou praticamente nada. Coloquei uma classe que não existe. Aí eu posso vir aqui nesse main e ver se tem algum arquivo CSS aqui. Eu tenho um index CSS. Mas, para mim ter um controle melhor e aplicar regras a uns componentes específicos, eu vou vir aqui no Quick Access, eu vou criar um CSS próprio para esse componente. Então, eu vou escrever aqui, ó, import, e aí eu vou colocar ponto barra quick access.css. Esse quick access.css, se a gente for no navegador, ainda vai estar dando errado, porque eu estou referenciando esse arquivo, mas eu ainda não criei ele. Então, eu venho aqui no diretório e crio esse quick access.css. Aí você vai falar, agora vai dar certo, né? Sei lá, no navegador vai estar renderizando lá com os ícones espaçados. Não vai, por quê? Porque eu não escrevi a classe que eu estou chamando, né? Eu não escrevi essa classe aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C, vir aqui no Quick Access CSS, colocar um ponto, colocar o nome da classe, e o Emmet, o Copilot, ele está habilitado, ele até escreveu o CSS para mim. Então, é display flex, justify content, space around. Então, ó, se a gente vir aqui nesse CSS tricks, a gente usa o nome da propriedade, coloca dois pontos e o efeito que a gente quer aplicar. Se colocar space between, vai ser aplicado esse efeito. Se colocar space around, vai ser aplicado esse efeito. Se colocar flex end, vai ser aplicado esse efeito aqui. Se formos no navegador, tá vendo, ó? Aplicou o efeito ali que era esperado, né? Só que aí tem uma coisa, eu só quero mostrar isso daqui para você. Por exemplo, se colocar flex start, aqui, ó, flex start, todos os ícones vão lá para a esquerda, quer ver? Ali, ó, todos os ícones foram para a esquerda. Se eu vim colocar flex end, aqui está indicando que todos os itens vão para a direita. Ah, eu não acredito naquele material lá. Ah, então testa e vê se realmente vai ser isso que vai acontecer. Aí, ó, tá vendo? Foi realmente isso que vai acontecer. Se eu colocar aqui o space between, ele vai colocar dois ícones, os ícones das extremidades vão meio que ficar colados nas extremidades e vai ter um espaçamento igual entre eles. Então, tá vendo? Eles estão colados na extremidade e tem um espaçamento igual entre eles. E aí, se a gente colocar um space around, ele vai fazer uma distribuição igual nas laterais e também nas laterais entre os ícones dos extremos, né? Uma distribuição igual entre cada um desses ícones aqui. Então, basicamente, o objetivo da última aula era a gente chegar no resultado semelhante a esse. Mas aí você vai falar, não, mas aqui os ícones eles estão um pouco maiores. Então é só nós irmos ali no Icon Notification, colocar, digamos que 20 aqui, por exemplo, né? Aí ele fica um pouquinho maior. Esse daqui, ele é um ícone que
o SVG dele não tá legal, então seria interessante eu trocar esse ícone, tá? É, Deixa eu colocar aqui para 24, só para ver aqui qual que vai ser. 24 chegou num resultado um pouquinho mais semelhante. E aí você pode fazer o seguinte, ver, por exemplo, aqui esse ícone não ficou legal, então eu posso vir aqui em Story e buscar um ícone, ele já é pequeno, o padrão dele já é pequeno, né? Eu que escolhi mal. Posso vir aqui, baixar um outro ícone e salvar, vir aqui o ícones, salvar com o mesmo nome, só procurar aqui o Story, e aí ele vai substituir, aqui ó, Story já existe, deseja substituí-lo? Sim. E aí se eu vier aqui, ali ó, ele já substituiu. Os ícones estão meio despadronizados, mas não tem problema, né? O objetivo aqui era mostrar, era tentar fazer uma cópia dessa seção de Quick Access. E aí o que que aconteceu? Deu a hora, né, e nós não conseguimos fazer o commit. Nós não conseguimos fazer o commit, nós até conseguiríamos se tivéssemos mais tempo, né? Mas uma das causas que a gente não conseguiu fazer o commit porque fizemos o download do zip lá do GitHub. Aí você deve falar, mas foi você que sugeriu a gente fazer o download do zip. Realmente, aí foi falha minha, né? Era para mim ter instruído vocês a fazer o git clone, que seria mais rápido. Agora, se eu tivesse feito o git clone, eu não precisaria nem de fazer um git init, porque o git init já existe quando a gente faz o git clone. E aí, se eu digitar um git status, ele vai mostrar essas letrinhas vermelhas aqui, que são os arquivos que eu modifiquei, os arquivos que eu deletei, né? E ele entende como deletado só pelo fato de eu ter trocado esses arquivos de lugar. Aí ele entende que eu deletei esses arquivos, né? E essas letrinhas estão vermelhas significa que houve mudança nesses arquivos e como eu quero comitar, eu tenho que adicionar esses arquivos ali na área de staging. Vocês viram isso ali no vídeo que eu disponibilizei sobre Git. Eu espero que vocês tenham assistido. E eu posso colocar arquivo por arquivo. Então, digamos que eu queira colocar somente para a área de commit esses dois arquivos aqui, CRC Assets Menu e o CRC Assets Search. Então é só git add CRC traço. Ele até completa ali Assets Menu. E como que ele está completando aqui? Ele estava completando porque eu estava apertando Tab, aí deixou de completar. Então, coloca aqui src barra assets, ali ó, assets e search, search.svg, e aí se eu der um enter, ele vai ter colocado somente esses dois arquivos na área de commit, ou seja, somente esses dois arquivos estarão prontos para ser comitados. Se eu der um git status, eu posso ver isso, ó. Somente esses dois estão em verdinho. Somente aquilo que está em verdinho é que está pronto para receber o commit. Se eu fizer um commit nesse formato aqui, só vai ser salvo esses dois arquivos. Eu quero salvar todos esses arquivos aqui sem ter que digitar nome de arquivo por arquivo. Então, você escreve git add espaço ponto. E aí, se você der um git status, você vai ver que todos os arquivos foram adicionados à área de staging e, portanto, estão prontos para serem comitados. E se estão prontos para ser comitados, significa que não foi dado commit ainda, mas está pronto para ser feito commit. Então, para mim, se fazer um commit, é só escrever git commit -m, e aí eu escrevo o que esse commit fez, o que eu fiz aqui. Foi implementa, esse commit ele implementa a área de Quick Access. Pronto, é isso que esse commit faz. Isso significa que está salvo? Só está atualizado no meu repositório local. Isso não está sendo refletido ainda no repositório remoto. Para refletir isso no repositório remoto, eu tenho que usar um git push. Primeiro, antes de dar um git push, eu tenho que escrever git branch para ver qual a branch que eu vou subir. Aqui, ó, tá main. Branch é uma ramificação, né? Aonde que
em qual ramificação essas alterações foram feitas. Foram feitas na main. Então, eu posso usar um git push -u origem main. Se aqui tivesse master no lugar do main, você colocaria master. Se tivesse, sei lá, aqui no lugar do main tivesse abóbora, você colocaria abóbora, né? Mas não é o meu caso, está escrito main ali. Então, eu vou usar o git push -u origem main. E dá tudo certo, né? Agora sim, isso daqui foi refletido no repositório remoto. Aí, ó, tá aqui, ó, dois commits, certo? Se você fazer o fork a partir de agora, né, você vai, digamos que fazer o fork exatamente nesse estado que está a aplicação, com esse clone iFood, com essa área já implementada. Na verdade, se você fizer o fork desde o começo do vídeo, né? Porque eu estou gravando agora e você está vendo depois, você já vai fazer o fork nesse estado aqui. Só que não tem problema, porque isso daqui não está pronto ainda. Eu vou implementar junto com vocês para poder permitir ter notificação ou não nesses ícones. E eles estão meio pequenos para receber notificação, né? E a gente vai mudar o tamanho deles depois. Então, esse vídeo aqui foi mais para esclarecimento e para ajudar vocês aí a conseguir implementar essa área de Quick Access para a gente dar continuidade na próxima aula, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando no comentário desse vídeo. E pode mandar dúvida lá no WhatsApp também, né? Que a gente vai tentar esclarecer. Mas espero que vocês tenham assistido e nos vemos aí na próxima aula.